Direito e Literatura está de volta para debater o tema veredito. Essa questão que nós discutimos antes, né? O Mário trouxe um conto que o André lembrava, que é parecido com a Pane do Dürrenmatt, que até num congresso de Direito e Literatura nós fizemos a peça, né? Enfim, essa é uma questão assustadora, o modo da questão do veredito. E o veredito pode ser correto? A gente tem segundo grau, né? A gente tem um sistema estruturado sobre uma ideia de segundo grau, que é justamente para a gente fazer a correção, né? Correção aqui no sentido lato, estou dizendo, das decisões, no sentido de que uma decisão por si só é um discurso monológico e ela é passível de ser revista e corrigida. Essa é uma leitura simples da ordem dogmática. Eu acho que o complicado dessa pergunta seria como obter um veredito correto, né? Olhando para o cavalo. E aí, o seu conto, né? E aí é curioso essa coisa do Tolstói, porque ele tem outras histórias sobre o juiz, né? A mais conhecida delas é uma pequena novela, sobre a qual a gente já discutiu várias vezes, inclusive já escrevi sobre isso, que é A Morte de Ivan Ilitch. Isso. Que é um juiz que é o oposto desse juiz do juiz exemplar, né? Aquele juiz é um juiz ortodoxo, tradicional, que julga os casos com uma fórmula matemática, mas quando tem um problema de saúde, ele não quer fazer parte do silogismo, Mário. E aí ele aprende do pior modo que ele não poderia ter feito como julgou a vida inteira. Né? Então, esse juiz aqui é o contrário do juiz Ivan Ilitch. Né? Isso é uma coisa curiosa, porque na Rússia, e aí eu já fecho, na Rússia, o sistema jurídico, ainda no século XIX, é uma coisa bem pré-moderna. Porque antes o Conrado dizia isso inquisitorial, então assim, o século XIX do direito russo, estou dizendo isso só porque eu estudei no Ivan Ilitch, né? É diferente daquilo tudo que você tem na Alemanha e que você tem na França, né, de século XIX no direito. Então aqui quando o juiz faz isso no conto esse de o teste do cavalo, o teste do dinheiro, né, o teste da caneta tinteiro, é o procedimento que ele criou para ter, vamos chamar assim, Lênin, uma espécie de mundo prático. Né? Esse é o resgate do mundo prático que ele faz, a partir do qual ele pode, vamos dizer, verificar, acertar a verdade da prolação das suas decisões. E aí, Conrado? Bom, enfim. Não, por favor. É que toda essa questão do conflito, né? Esse conto de Kafka nos remete aos primórdios do conflito. Né? E o conflito, ele sempre surge quando nós temos uma situação em que se coloca em jogo uma dialética de 3 termos. Né? Ou seja, há uma disputa e há um terceiro. Né? E isso é muito interessante no conto do Kafka, porque o número que se repete no conto é 3. 3 anos que a mãe morreu, os 3 noivados que ele relata para o amigo. As 3 cartas. As 3 cartas. Eu pensaria que ele situa aos 3 anos de idade o início desse problema. Ou seja, é o que Freud chama o conflito que leva ao parricídio. Né? Então, esse conto ele é extraordinário porque o que está em jogo é o parricídio. Sim. Que ele venha a morrer, isso é um detalhe. Porque o que está em jogo é a derrubada do pai. Veja, ele enfrenta as 3 coisas decisivas na vida de um sujeito, né? Que implica passar por um julgamento. O trabalho. Ser bem-sucedido. Ocupar um lugar efetivo na existência. A vida sexual, o noivado. O pivô é o noivado. Né? E se defrontar com o pai. Ocupar o lugar do pai. Né? Ele enfrenta esses três momentos que implicam a tomada de posição. O que é a tomada de posição? O veredito. Sim.
leva a uma definição de uma posição. Né? E como é que um sujeito atravessa o parricídio? Essa é a grande questão que Freud introduz. A marca de que a operação do parricídio, né, não estou falando do parricídio material, mas o parricídio simbólico. Simbólico, claro. Quando o simbólico não se realiza, o risco do parricídio fático se dá, é grande. Que ali toda a questão é que ele nunca tinha matado o pai. Exatamente. E aí, na hora H, o simbólico foi atravessado e acabou dando uma tragédia. A tragédia. Esse é o problema. Conrado, sobre essa questão do autoritarismo, enfim, do livro que você trouxe e dos sistemas, e hoje, por exemplo, dá para analisar a questão aqui sobre a prevalência, por exemplo, o veredito num sistema inquisitório e o veredito num sistema acusatório. Eu acho que é essa questão, que acho que conversamos lá no início, aqui, antes do programa, a questão dos preconceitos, da hermenêutica filosófica. Eu acho que isso traz assim, muitos esclarecimentos, né? Que já vinha sendo tratado, na verdade, isso é uma questão antiga, né, que tomou essa dimensão da filosofia primeiro inicialmente com Heidegger, depois o Gadamer trabalhou muito com essa questão do círculo hermenêutico, embora já Schleiermacher já tivesse, isso aí é uma questão antiga, que veio, acho que da retórica, se não me falha a memória, né, grega, mas eu acho que essa questão também do veredito, né, ela está ligada à questão como a própria palavra diz, né, de dizer o vero, né, dizer a verdade, quer dizer, tu vincula isso com uma verdade. Então, mas o que é a verdade? Então, nós entramos aí no mundo, né, da filosofia, da psicologia, né, e dentro, já vinculando a obra, essa questão, ela é uma questão delicada, assim, porque por exemplo, a primeira coisa até que tu tinhas me colocado ali no primeiro bloco, né, a respeito de nossa esperança, ou sei lá, o desejo de seguir um sistema da common law, eu sempre digo, eu acho isso muito difícil, porque, na verdade... Mas há muitos autores hoje... Há muitos autores, não, sem dúvida nenhuma. É um ideal de perfeição, entre aspas. O Ministério Público, nos processos da Lava Jato, todo o tempo trabalhou com essa tese, inclusive da dúvida razoável que se coloca contra o réu. Uma certa idolatria a outro sistema. É uma idolatria a outro sistema. O problema nosso é que nós temos uma raiz no direito continental europeu, ou então até vou usar no sistema hierárquico, e de repente o nosso DNA do continente europeu. Claro. Então é muito difícil essa migração. A Itália experimentou isso com o novo Código de Processo de 1988, essa migração para o sistema acusatório. Mas tem um sistema que lá também encontra dificuldades. A Corte Constitucional Italiana já se manifestou que a finalidade última do processo penal é a descoberta da verdade. Então é muito complicado. Então a visão que o mitiga, isso acaba mitigando o acusatório, porque diz, olha, precisa um resquício de inquisitório, ou seja, precisa do juiz do André ali. Então. Exato, e na verdade eles têm o problema pragmático das questões da máfia, né? Então, como havia muitas vezes as pessoas iam na polícia e confessavam e em juízo negavam, então eles ficavam num beco sem saída, então eles acabaram flexibilizando, voltando, reafirmando um pouco o próprio DNA, mas enfim, hoje cada vez mais está se robustecendo, já está enraizado na tradição lá da italiana, que foge um pouco do resto do continente, como é o caso do alemão, aqui que a gente estava falando, né? Mais nessa... Mas, Conrado, é muito interessante essa questão, porque eu estou lembrando da Oresteia, né, de Ésquilo. Sim. Porque toda a passagem, né, e é um crime contra a mãe, contra o pai, né? Sim. Quer dizer, contra a mãe em nome do pai, né? A mãe em nome do pai. Quer dizer, a passagem da vingança direta das Eríneas, né?
para a instauração de um tribunal. Né? Sim. E aí, para saltar aqui, né, sem querer dizer que isso é a Oresteia brasileira, porque não é isso, mas só para fazer a advertência da largada, que é uma espécie do julgamento Zé Bebelo. Né, que a gente falava sobre o Grande Sertão antes. Grande Sertão. Você tem o Grande Sertão, você tem o Sertão em todas as suas contingências, né? Então você tem Joca Ramiro e os grupos, e aí quando eles pegam o Zé Bebelo, o que Joca Ramiro, o chefe supremo, diz? Dessa vez vai ser... Na verdade não é Joca Ramiro, Zé Bebelo diz, eu quero julgamento. E o que é julgamento no sertão? E aí Joca Ramiro diz, nós vamos dar julgamento. Né? Até se você for pegar o julgar, né? Dar destino, e aí eles dão julgamento. Claro, guardada, saltando da Oresteia para o Grande Sertão, né? Ali a gente também tem esse momento, que você faz uma ruptura e diz, agora não vai ser como era antigamente. Agora aqui, claro, o tribunal instituído na Fazenda Sempre Verde, né? Em que eles pegam e dão a sentença e não haverá mais morte. Zé Bebelo é condenado a ser expulso e só vai voltar depois que Joca Ramiro não houver morte. Se repete toda a ideia entre civilização e barbárie, ou a moral é vencida pelo direito. A grande questão, nessa que é desde o século XIX, que é o problema, é o problema da modernidade, Conrado, que é o que fazer com a moral. Então, o que fazer com ela? Então, por quê? Porque o sujeito da modernidade é um sujeito autoritário. Ele tende a julgar de forma inquisitiva. Como que o desafio da teoria do direito, o desafio nosso sempre é como fazer com que a barbárie interior do sujeito possa ser contida. Sim. E como esse é o ponto. Como a produção desse veredito vai ser, vamos chamar assim, jurídica. Jurídica. Como você vai produzir um veredito jurídico e não um veredito político, econômico, moral, religioso, de como essa interferência não vai fazer com que você tenha uma outra coisa que não direito. O que eu acho interessante, assim, dentro dessa perspectiva de ainda sempre, né, civil law, common law, é que nós criamos dentro da estrutura toda, desde o século XI, XII, que nós transformamos a lei como em uma ciência, e enquanto no sistema common law, na verdade, é o common sense. Então, isso eu acho que é interessante, essa questão também. Como é que isso muda muito a perspectiva dentro do nosso sistema, aí talvez tenha muito a ver com essa questão do veredito, é a nossa vinculação, dentro do sistema hierárquico, da nossa vinculação com uma lógica formal, assim, de preenchimento de lacunas da lei, de tentar preencher, da subsunção, né? Enfim, e enquanto... o ideal do sistema coordenado, o common law, é um sistema do caso concreto. Né? Antes de tu fechar, fui aluno do professor Ovídio, tinha que registrar isso aqui na Unicinas. O Ovídio dizia assim, eles procuraram segurança na tradição, eles os americanos. Nós procuramos segurança na lei. Isso é uma diferença bárbara. Sim, bárbara. O Direito e Literatura vai agora para um intervalo, mas na volta a gente continua discutindo o veredito. No próximo bloco vamos falar mais sobre essa questão, comentando o filme famoso 12 Homens e uma Sentença. Vale a pena, não saia daí, você vai gostar. Já voltamos.